students! How are you doing? Tudo bem? Como vocês estão? Turminha do sexto ano. Eu esqueci de comentar com vocês na acolhida ontem. No sábado foi a 4th of July. É o Independence Day. É o dia da independência dos Estados Unidos. Então foi um dia muito importante para os americanos, né? É um dia que eles fazem festa, eles comemoram. E vocês acreditam que eles comemoraram no sábado passado? Teve fogos. Eu vou tentar mandar uma partinha do vidinho pra vocês. Então, normalmente eles saem à rua, fazem desfiles, eles vestem blue and red clothes, né? As cores são azul e vermelho. Eles vestem essas cores, eles usam chapéus, é bem animado. É um feriado muito importante para eles, né? Que eles comemoram a independência dos Estados Unidos. Então, só tô comentando com vocês, foi só quis comentar com vocês mesmo, que é importante, né? Essa questão cultural. Vamos lá, então, no nosso conteúdo da apostila. Então, nós vimos daily routine, né? O que é isso? Então, o que são as rotinas, né? São os hábitos que nós temos no dia a dia, né? Wake up, get up, to take a shower, to get dressed, to have breakfast, go to school, have lunch, to study, to play, to watch TV. Todas elas que nós vimos, que estão aí na apostila de vocês, na página 40, ok? Nós já fizemos a atividade da página 41 e hoje nós vamos fazer a página 42. Open your book on page 42, ok? Então, nós temos aí, ó. Let's listen and speak. Listen to the article about daily routines. Unit 3, Track 7. Developing a routine is a way of organizing your life into a coherent structure so that it makes sense to you and provides discipline in your life. It also promotes good habits and increases your efficiency, saving time in your decision-making. To do something on an everyday basis, even if it is just a little bit, builds strength in the long run. It helps you become more proficient and master any skill. It will help you become more adept at what you do each day. Now, check all the reasons why it is important to have a daily routine. Então, aí vocês vão checar cada alternativa dessa, ok? Letter A, organize life. Coloquem um X aí, se vocês acham que sim. Build good habits, né? Então, organizar a vida, construir bons hábitos. Coloque um X aí. Decrease efficiency. Help to become good at things. Build momentum in a short time. Get you adapted to daily activities. Então, vocês vão marcar aí qual dessas opções é a correta de acordo com o texto anterior. A number 2 nós não vamos fazer por enquanto, tá? Agora, então, na página 43, number 1. Complete the affirmative form of the verbs in the present simple. Então, vocês vão colocar aqui, ó. Está entre parênteses, na letra A, to feed, que significa alimentar, né? Alimentar o cachorrinho, alimentar o gato, o seu pet, o seu bichinho de estimação. Então, tem aí, the kids, o espaço, né? Blank, que é essa linha aí que vocês vão preencher, their pet. As crianças alimentam o pet delas, né? Que é o animalzinho de estimação. Então, vocês vão colocar aí a forma do verbo, né? Que fica, então, feed, tá? Se eu fosse substituir the kids por algum daqueles sujeitos da tabelinha, qual seria? The kids, então seria they, tá? Que eu posso falar elas ou eles. Então, com they, eu uso o verbo na forma original dele, feed, tá? Eu não acrescento o S. Vocês lembram da regrinha? O S só vai ser acrescentado na terceira pessoa, se for o he, o she ou o it, tá?
Então, sempre que tiver uma oração aí, uma frase para vocês analisarem e completar com o verbo, vocês têm que ver quem é o sujeito, tá? Pode fazer essa substituição aí a lápis, coloque em cima lápis the kids, é o equivalente a they, tá? Que são eles ou elas, né? As crianças. They feed their pet, ok? Letter B, letter C, letter D, vocês vão fazer sozinhos, tá? Number 2. Put the following words in the correct order to form sentences in the affirmative. E aqui, então, pessoal, no número 2, tem várias palavrinhas. Olhem aí. Pet, barra, she, barra, Harley, barra, her, barra, feeds. O que vocês vão fazer nessa atividade? Vão organizar essas palavrinhas, colocar cada uma na ordem correta, formando assim uma frase, tá? Então, a frase, como a gente começa? Primeiro, pelo sujeito, né? O sujeito é aquele que tá praticando a ação. Então, aqui, quem que é o sujeito? Vamos procurar aí. É o she, né? Que significa ela. E depois? Aí depois aparece aquele advérbio, né? Adverb of frequency. Vamos ver aí. Então, nós temos o Harley, né? She, Harley, feeds. Aí sim entra o verbo, que é to feed, né? Feeds her pet. Então, ela sempre alimenta o bichinho de estimação dela. Então, formamos a frase aí usando cada palavrinha que ele deu. Vocês vão organizar as palavrinhas, ver o lugar certo e formar a frase e escrever aqui na linha de baixo, tá bom? Então, façam aí com a letra B, letra C e letra D. E agora, number 3, tá? Write the third person singular form of the following verbs, tá? Então, a terceira pessoa, né, do singular, que é o he, o she e o it, tem aquela regrinha que eu já coloquei lá naquele outro slide para vocês, tá? Qualquer coisa, então, volta naquele outro slide lá que eu ensino certinho para vocês a regrinha que tem que acrescentar o S, tá? Quando tem o Y, como o verbo cry, que é chorar, a gente tira o Y, acrescenta IES, tá? Nos outros verbos, normalmente, é só o S. Então, vocês têm que observar a regrinha de acordo com cada palavrinha. Então, aqui, letra A, believe. O verbo believe significa acreditar, crer, tá? Na terceira pessoa, se eu for usar com she, ou he, ou it, então vou colocar believes. Vai acrescentar só o S, tá bom? Então, vocês vão fazer também a B, a C, a D, a E, a F, a G e a H, ok? Nós aprendemos o present simple, né? Ou em alguns outros lugares aparece como simple present. O que é, né? Então, esse present simple é o tempo verbal, que eu já comentei com vocês, coloquei lá no PowerPoint, né? Já expliquei na aula anterior. Que ele é o quê? Ele é usado para falar de ações que nós fazemos no momento, né? Acordar, escovar os dentes, comer, I eat bread, I drink orange juice, né? Então, para falar dessas coisas que nós fazemos diariamente, tá? Do que a gente faz no tempo atual, agora no presente. Então, nós aprendemos a falar, né? E a escrever na forma afirmativa. Hoje, então, nós vamos aprender a passar essas frases para a negativa e também para a interrogativa. Eu coloquei no exemplo para vocês, I eat bread, eu como pão. Se eu for falar eu não como pão, eu vou então usar o do not. Eu vou estar negando para fazer uma negativa. I do not eat bread. Só que soa um pouquinho estranho assim. Por quê? Na fala, nós usamos a forma contraída do not, que fica don't. Então, eu vou dizer, I don't eat bread. Eu não como pão, tá? Se eu for falar, você come pão, eu vou falar, you eat bread. Você não come pão, you don't eat bread. Você não come pão, tá? Mesmo exemplo aí, para falar dela. She
eats bread. Ela come pão. E agora se eu for negar, se eu for dizer ela não come pão, eu vou falar she does not eat bread. Ou forma contraída, she doesn't eat bread. Tá? Ela não come pão. O mesmo com o he e o eat, tá? Então, o que acontece? No verbo, quando eu estou negando, não vai ter o S na terceira pessoa, não. Esse it, ele não acrescenta o S. Por quê? É como se esse S do verbo fosse lá na frente, no does, ao invés de usar o do, que eu uso para os demais sujeitos, eu uso o does na terceira pessoa, que é o he, o she e o it, tá? Aconteceu aí na negativa, né? Não usa-se o S no verbo eat, que é comer, to eat, mas o S, ele vai ali junto com o do, né? Então, ele fica does. She does not eat bread. Ou a forma abreviada, she doesn't eat bread. Ela não come pão, ok? Então, nós vimos agora a forma negativa. Vamos aprender, então, a interrogativa, né? Nós já dissemos, eu como pão, eu não como pão. E se eu for perguntar, você come pão? Como que eu faço essa pergunta? Eu uso o auxiliar do, tá? O do, ele vai me ajudar a fazer essa questão. Então, eu coloco na frente o do, sujeito you, o verbo eat e o complemento, que nesse caso é pão, o bread. Mas eu posso substituir por outro alimento, tá? Do you eat bread? Do you eat bread? Observe que não tem nenhuma alteração no verbo, né? Nós não colocamos S, nada. Então, é assim a pergunta com todos os sujeitos, né? Do we eat bread? Nós comemos pães? Eles comem pães? Do they eat bread? Elas comem pães? Do they eat bread? Tá? E na terceira pessoa, que é o he, o she e o it. Terceira pessoa do singular. Como que nós fazemos essa construção da frase? Na afirmativa, o S, ele ia lá no verbo, vocês se lembram? O it ficaria it. Mas na interrogativa, não. O S não vai no verbo. O S vai lá no auxiliar. Então, eu falo assim, a pergunta é assim. Does she eat bread? Ela come pão? Does she eat bread? E se for perguntar para ele, ele come pão? Does he eat bread? Does he eat bread? Observem que não tem alteração nenhuma no verbo, mas é acrescentado o e e o s no auxiliar do, tá? Então, toda vez que eu for fazer qualquer pergunta usando esse auxiliar para he, or she, or it, eu vou usar como does, tá? E a number 4. Na letra 4 vai entrar o que nós aprendemos hoje, que é o don't, tá? Para negar, quando eu quero falar que alguém não faz tal ação, tá? Então, vejam aí. 4. Complete with the negative form of the present simple. Letter A. Kids, espaço, vegetable, very much. E aí, entre parênteses, nós temos o verbo like, to like, que significa gostar. Só que como o exercício está pedindo para a gente formar frases na negativa, nós vamos usar o don't, né? Vocês se lembram? Então, vai ficar como? Kids don't like vegetables very much. Crianças não gostam de vegetais, né? Legumes e verduras, né? Eles não gostam desses alimentos muito, tá? Então, vocês façam a letra B, C e D, tá bom? Lembrando que quando for terceira pessoa, she, or he, or it, vocês vão colocar doesn't, tá? Number 5. Write the negative form of the verbs in the present simple.
tá? Aí nós temos na letra A, to do, que é o verbo fazer, né? E o I, o sujeito, que significa eu, I. Então tem um espacinho, como que vai ficar? Se fosse na afirmativa, seria I do, eu faço. Não tá falando o quê? Não tá especificando o quê? I do. Como o exercício está pedindo pra gente fazer na forma negativa, então vai ser I don't do, tá? Eu não faço. I don't do. E a letra B? Corri. Vamos ver mais esse exemplo aqui. He. Tá lá o sujeito he, ele, e entre parênteses, to go, que é o verbo ir. To go. Como que nós vamos colocar aí? Lembra da regrinha? Então, ele vai ficar he doesn't go. Ele não vai. He doesn't go, tá? Observem aí na letra B da atividade número 5, da página 44, tá? Então, vocês vão fazer aí para treinar, praticar a letra C, D, E e F, ok? Number 6. Complete the sentence with the best option. Então, vocês vão ver aí, analisar. São questões na interrogativa, tá? Então, nós temos aí o espacinho, que você vai pôr aí do ou does, tá? O does vai usar na terceira pessoa, quando é he, she ou it, tá? Olha o primeiro aí, então. Tá falando Mário. Sei que Mário é um homem, é ele, he. E eu sei que com he eu uso does. Mario, o verbo sleep. Does Mario sleep late on the weekends? Does Mario sleep late on the weekends? O Mário dorme tarde aos finais de semana, tá? Lembra que quando é interrogação, o verbo não vai ter o S? Porque o S passou lá na frente, no does. O S tá lá no does já. Então, eu não preciso acrescentar S no verbo, ok? Então, a resposta ficou da letra A, da número 6. Does Mary sleep late on the weekends? Ok? Completem aí. Então, o xizinho vai na segunda opção, na segunda bolinha, tá? As outras vocês vão fazer sozinho, tá? Letra B, C e D. E number 7, a última. Mark if the sentence is right, R, né, para certo, or W for wrong, W para errado. Então, vocês vão analisar cada frase aqui, a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Se tiver certa a construção da frase, vai fazer um R dentro da bolinha. Se tiver errada a construção da frase, vai fazer um W, que significa wrong, errado. Vamos ver primeiro? Does Maria has lunch with her parents? Então, observem aí, ó. Does Maria has lunch with her parents? Esse has tá com o Szinho, né? Mas o S já tá lá no does. Então, eu não preciso mudar o verbo aqui, tá? O mesmo caso do outro que a gente acabou de ver do Mario, né? Então, como é uma interrogativa, começa aí. Does Maria, teria que ser have lunch with her parents, tá? Então, aí, esse has aqui faz com que a construção dessa frase esteja errada, tá bom? Então, a resposta da letra A é o W, wrong. Agora, eu quero que vocês analisem as outras sozinhos, tá bom? E eu aguardo a fotinha de vocês, então, pelo WhatsApp, até na terça-feira da semana que vem. Lembrando que na semana que vem vai ter uma revisão geral do conteúdo, porque na próxima semana é a prova de vocês, ok? Avaliação bimestral de inglês, que vai ser feita pelo Google Forms, ok? Thank you very much. Bye. See you.